Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre funções. Mais especificamente, vamos tratar de passagem de parâmetros. Então vamos ver que existem dois tipos de passagem de parâmetros, por valor e passagem por referência. Vimos que quando chamamos uma função, os parâmetros formais desta recebem uma cópia dos valores dos parâmetros que são passados para a mesma. Isto quer dizer que alterações nos parâmetros formais que ocorrem dentro da função não geram alterações nos valores dos parâmetros externos à função. Este tipo de passagem de parâmetros é denominado passagem por valor. Isto ocorre porque são passados para a função apenas os valores dos parâmetros e não os próprios parâmetros. Vejamos um exemplo a seguir. Então temos agora um programa que vai se valer da passagem de parâmetro por valor. O mesmo fará uso das funções de entrada e saída formatada. Consequentemente, no código-fonte deste estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho agora a declaração da função sqr, uma função do tipo float, que tem um parâmetro formal também do tipo float com identificador num. Agora eu abro o bloco da minha função. Posso ter variáveis locais na minha função declaradas no início do bloco, porém não vou me valer da declaração de variáveis locais à função. Tenho agora uma operação de atribuição. Então, efetivamente, o conteúdo da variável num vai ser consultado e este será multiplicado por ele mesmo. A avaliação dessa expressão aritmética vai resultar em um valor que será armazenado na variável num, atualizando o valor da mesma. Agora eu tenho o comando return e eu vou retornar o valor da variável num, no ponto em que ocorreu a chamada para a função sqr. Fecho agora o bloco da função sqr. Tenho agora a minha função principal, main, abro o bloco da mesma, no início do bloco farei a declaração das variáveis locais à função main. Neste caso estou declarando duas variáveis do tipo primitivo float, com identificadores respectivamente num e sq. Agora eu tenho um printf que vai apresentar na saída padrão a mensagem entre com um número, dois pontos. O valor em ponto flutuante vai ser lido através da entrada padrão, por meio da execução do scanf, e o mesmo será armazenado na variável num. Agora eu tenho uma operação de atribuição. Efetivamente vai ocorrer a chamada à função sqr, passando o valor da variável num para o parâmetro formal num. E aí o retorno da função sqr vai ser armazenado na variável sq. Agora eu tenho um printf que após duas mudanças de linha vai apresentar na saída padrão a mensagem. O número original é dois pontos e um valor em ponto flutuante, valor este que vai representar o conteúdo da variável num. Depois vai ocorrer uma mudança de linha. Agora tenho mais um printf que este sim apresentará na saída padrão a mensagem. O seu quadrado vale dois pontos e um valor em ponto flutuante, valor este que será obtido através da consulta do conteúdo da variável sq. Depois vai ocorrer uma mudança de linha. Agora eu fecho o bloco da minha função principal. Então, só para ficar claro aqui o processo de passagem de parâmetro por valor. Então, vamos simular uma execução desse programa. Então, como já foi mencionado anteriormente, a execução de um programa começa pela função principal main. Então, a execução vai começar por aqui. Efetivamente, tenho então a declaração de duas variáveis locais, num e sq. Na sequência, ocorre uma solicitação de uma entrada por parte do usuário, através de uma mensagem na saída padrão. Depois um valor é lido através da entrada padrão do teclado e armazenado na variável num. Vamos imaginar que o usuário forneceu o valor 5. Então 5 é armazenado na variável num. Na sequência ocorre uma chamada à função sqr. E aí o valor da variável num, fornecido pelo usuário, no nosso caso aqui da simulação o valor 5, vai ser armazenado no parâmetro formal num. Agora, então, o parâmetro formal é consultado o seu valor, então eu tenho 5. 5 é multiplicado por 5, vou obter o valor 25, valor esse que vai servir para atualizar o valor do parâmetro formal num, vai passar a conter 25. Agora, o valor contido em num, o 25, é retornado no ponto de chamada da função sqr. Então, aqui neste ponto, nós teremos a substituição da chamada da função pelo seu valor de retorno, no caso 25. Então o valor 25 vai ser armazenado em sq. Agora eu tenho a execução do printf, então ocorre a mudança de duas linhas na saída padrão, e a mensagem, o número original é dois pontos, é apresentada, e o valor da variável num. Esta variável é a variável local à função main. Então, consequentemente, o valor que vai ser apresentado é o valor
fornecido pelo usuário para a variável. Então, o valor 5 na nossa simulação. Então, vai ser apresentado o 5. Aqui dentro eu manipulei o parâmetro formal num. Então, o parâmetro formal que passou a ter o seu valor 25, mas quando eu fechei aqui a função, esse parâmetro formal deixou de existir. Mas efetivamente ocorreu o retorno, né, da função do valor 25, e valor este que foi armazenado em SQ. Então, no próximo printf, eu vou apresentar na saída padrão a mensagem: o seu quadrado vale, 2 pontos, e aí eu vou apresentar o valor em ponto flutuante, que é o conteúdo da variável SQ. Então, vai ser o meu 25 apresentado. Tá certo? Outro tipo de passagem de parâmetros para uma função ocorre quando alterações nos parâmetros formais, ou seja, dentro da função, alteram os valores dos parâmetros que foram passados para a função. Este tipo de chamada de função tem o nome de passagem por referência. É extremamente importante destacar que a linguagem de programação C só permite passagem por valor. Por que eu digo que é extremamente importante destacar? Porque eu já tive a oportunidade de ler alguns livros cujos autores se equivocaram e mencionavam que a linguagem de programação C possui passagem por valor e passagem por referência. No entanto, a linguagem de programação C, como eu estou destacando, só permite passagem por valor. O que nós podemos fazer enquanto programadores é passarmos o valor de uma referência para simularmos a passagem por referência. O fato de termos em C apenas a passagem por valor é bom quando queremos usar os parâmetros formais à vontade dentro da função, sem termos que nos preocupar em estar alterando o valor das variáveis que tiveram seus valores passados para os parâmetros da função. Mas isso também pode ser ruim, porque às vezes podemos desejar que mudanças nos valores dos parâmetros formais reflitam nas variáveis que tiveram seus valores copiados para os parâmetros formais da função. Quando quisermos alterar dentro das funções as variáveis que tiveram seus valores passados para a função, nós podemos declarar os parâmetros formais como sendo ponteiros. O ponteiro vai ser a referência que precisamos para poder alterar dentro da função uma variável externa à função. O único inconveniente é que, quando usarmos uma função que se utiliza deste artifício, temos de lembrar de colocar um e comercial na frente da variável que estivermos passando sua referência para a função. Vamos ver um exemplo para uma compreensão mais adequada do que está sendo dito. Vamos agora analisar o código-fonte de um programa que vai se utilizar da passagem do valor de uma referência para simular uma passagem por referência. O programa em questão vai se utilizar das funções de entrada e saída formatada, então, consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho agora a declaração da função incrementa, função do tipo void, e que tem dois parâmetros formais, sendo o primeiro um ponteiro para inteiro, com o identificador A, e o segundo um inteiro, com o identificador B. Agora eu abro o bloco da minha função incrementa. No início do bloco posso declarar variáveis locais à função, não vou me utilizar dessa possibilidade. Tenho aqui uma operação de atribuição. Então, efetivamente, o conteúdo da área de memória apontado por A é consultado e este é acrescido do valor contido na variável B. A avaliação dessa expressão aritmética vai resultar em um valor que vai ser armazenado no local de memória apontado por A. E agora eu fecho o bloco da minha função incremento. Tenho agora a minha função principal main. Abro o bloco da mesma. No início do bloco posso declarar variáveis locais à minha função main. E é isso que eu vou fazer. Vou declarar uma variável local, a main, do tipo int com identificador num. Agora eu estou atribuindo para num o valor 100. Tenho agora um printf que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem, após uma mudança de linha. Valor de num antes da chamada, aí eu tenho aqui um %s, só porque eu queria finalizar a string de controle, e aí ter uma vírgula e poder quebrar a linha, fazendo com que o processador da linguagem entenda que ambas fazem parte da mesma instrução, tá certo? Então eu vou complementar a minha frase com este trecho. Então, valor de num antes da chamada da função, e aí depois um valor inteiro, valor este que vai representar o conteúdo da variável num. Então vai ser apresentado na saída padrão o valor 100. Agora eu tenho uma chamada à função incrementa. E aí vou passar, notem aqui a extração do endereço de memória de num.
Então eu vou passar o endereço de memória da variável num para o parâmetro A e depois o valor 50 para o parâmetro B. Agora, no caso, né, dentro da função, eu acesso a área de memória ao referenciar que representa a variável num, variável essa externa à minha função incremento. Tá certo? E aí, na sequência, eu tenho agora um printf que vai, após uma mudança de linha, apresentar na saída padrão a mensagem valor de num depois da chamada, eu complemento aqui, né, com a minha string da função, dois pontos, e um valor inteiro, o valor este que vai representar o conteúdo da variável num. Agora eu fecho o bloco da minha função principal. Vamos então simular uma execução desse programa. Então começo pela execução da função principal main. No caso, tenho a declaração da variável num, depois a atribuição do valor 100 para a variável num. Agora tem um printf que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem. Após uma mudança de linha, valor de num antes da chamada, aí eu complemento, né, minha mensagem da função, dois pontos, espaço, e eu apresento o valor inteiro que é o valor da variável num, no caso, o valor 100. Na sequência tem uma chamada para a função incremento. Então destaco aqui que eu estou extraindo o endereço de memória de num e é o valor do endereço de memória de num que é copiado para o parâmetro formal A. Então eu copio o valor do endereço de memória, continuo passando o valor. Depois copio o valor 50 para a variável que representa o meu parâmetro formal B, né? E agora eu vou acessar a área de memória apontada por A e o conteúdo desta vai ser incrementado do valor de B. Então 100 vai ser incrementado de 50, vou ter 150 e este valor vai ser utilizado para atualizar o conteúdo da área de memória apontada por A, ou seja, o valor da variável num vai passar a ser 150. Então no meu próximo printf, após a execução do incremento, após uma mudança de linha, vai apresentar na saída padrão a mensagem valor de num depois da chamada da função, dois pontos, um espaço, e aí vai apresentar o valor de num após a execução da função incremento. Logo, vai apresentar na saída padrão o valor 150. Com o objetivo de praticarmos os conceitos trabalhados, vamos agora para o primeiro exercício da nossa videoaula. Construa um programa em C que possua uma função responsável por fazer a troca de valores entre duas variáveis. O programa deve receber dois valores inteiros, através da entrada padrão, armazená-los em variáveis. Com a utilização da função mencionada, trocar o conteúdo das variáveis e, depois, retorná-las na saída padrão. Tempo para vocês. Vamos então para uma proposta de solução. O programa em questão vai ser utilizado as funções de entrada e saída formatada. Então, consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho agora a declaração da função swap. Função esta do tipo void e que possui dois parâmetros formais, sendo ambos ponteiros inteiros. O primeiro com o identificador A e o segundo com o identificador B. Abro o bloco da minha função swap. No início do bloco posso declarar variáveis locais da minha função. No caso, estou declarando a variável local inteira com o identificador temp. Agora eu estou consultando o conteúdo da área de memória apontada por A e atribuindo este valor para a variável local temp. Agora eu sobrescrevo o conteúdo da área de memória apontada por A com o conteúdo da área de memória apontada por B. Agora eu vou sobrescrever o conteúdo da área de memória apontada por B com o valor que eu armazenei na variável temp. Desta forma eu vou trocar, né, os conteúdos das áreas apontadas por A e por B. Agora eu fecho o bloco da minha função swap. Tenho agora a minha função principal, main. Note que eu não estou explicitando o tipo de retorno, logo este vai ser assumido por omissão como int. Abro o bloco da minha função principal. No início do bloco posso declarar variáveis locais à minha função principal. Estou declarando duas variáveis locais, ambas do tipo int, a primeira com o identificador num1 e a segunda com o identificador num2. Agora eu tenho um printf que após uma mudança de linha vai apresentar na saída padrão a mensagem. Entre com o primeiro valor, dois pontos. Farei a leitura de um valor inteiro fornecido pelo usuário através do teclado e vou armazenar o mesmo na variável num1. Agora eu tenho mais um printf, este apresentando na saída padrão após uma mudança de linha a mensagem. Entre com o segundo valor, dois pontos. Agora, através do scanf, vou ler um valor inteiro fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazenar o mesmo na variável num2. De posse desses dois valores, eu vou ter agora uma chamada para minha função swap e vou passar, ó, note aqui, ó,
o e-comercial extraindo o endereço de memória da variável local no 1 e passando este para o parâmetro formal A, e a extração do endereço de memória da variável num2 e passando este valor para o parâmetro formal B. Agora, dentro da função, então, eu vou acessar as variáveis externas à mesma, num1 e num2, né? Após a execução da função swap, tem um printf agora que vai apresentar na saída padrão, após a mudança de 2 linhas, a mensagem: eles agora valem. E aí eu tenho um inteiro, seguido de um espaço e um outro inteiro. O primeiro inteiro vai representar o conteúdo da variável num1 e o segundo o conteúdo da variável num2. E agora eu fecho o bloco da minha função principal. Tá certo? Vamos agora para o próximo exercício da nossa videoaula. Escreva o código-fonte de um programa na linguagem C que manipule um vetor de inteiros com 10 elementos. O programa deve possuir uma função responsável pela inicialização do vetor e outra função que efetue a impressão do vetor na saída padrão, ou seja, a apresentação do vetor na saída padrão. Por meio das funções mencionadas, o programa deve inicializar o vetor e, em seguida, retorná-lo no monitor. Quem está acompanhando as nossas videoaulas deve se lembrar que nós já fizemos, né, um programa análogo ao solicitado neste exercício. Só que neste caso temos a observação ali que destaca a peculiaridade deste exercício quando comparado ao anterior. O programa que deve ser desenvolvido como solução deste exercício não pode possuir variáveis globais, que foi a abordagem adotada na solução apresentada para o exercício anterior. Tempo para vocês. Vamos então para uma proposta de solução. O programa em questão vai se utilizar das funções de entrada e saída formatada. Então, consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho também a intenção de facilitar a manutenibilidade do meu programa. Em outras palavras, de permitir um ajuste rápido e eficiente da quantidade de elementos no meu vetor. Então, vou utilizar para isso a minha diretiva de pré-processador define, que está associando o identificador tamanho ao valor 10. Se eu quiser alterar a quantidade de elementos no meu vetor, é só vir aqui e alterar este valor. Tenho agora a declaração da função inicializar, função esta do tipo void, ou seja, o tipo de retorno da função é void. A mesma possui um parâmetro formal, que é um ponteiro inteiro, com identificador v. Agora eu abro o bloco da minha função inicializar. No início do bloco posso declarar variáveis locais à função. Então, no caso, estou declarando a variável do tipo int com identificador i, que é uma variável local à função inicializar. Agora eu tenho um for que vai percorrer todos os elementos do meu vetor, apontado por v. Abro o bloco do meu for. Primeira instrução contida neste é um printf que vai solicitar o 10º elemento do meu vetor. O valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão vai ser armazenado na posição do meu vetor, cujo endereço é o endereço inicial deslocado e posições, tá certo? Então, só lembrando que eu poderia ter colocado aqui e-comercial v entre colchetes i, mas aí eu referenciaria o meu vetor, iria para o elemento, teria que extrair o endereço do meu elemento. Então, eu posso diretamente já acessar o endereço. Então, me deslocando do endereço inicial e posições. Agora eu fecho o bloco do meu for e fecho o bloco da minha função inicializar. Tenho agora a declaração da minha função imprimir, função esta do tipo void, e que possui um parâmetro formal, que é um ponteiro int, com identificador v. Abro o bloco da minha função imprimir, agora tenho uma variável local à função, que é do tipo int com identificador i. Tenho um for agora que vai percorrer todos os elementos do meu vetor. Dentro do for eu tenho um if que vai verificar se o conteúdo de i é 0, ou seja, se é o primeiro elemento do meu vetor. Se for, eu tenho um printf que vai, após a mudança de linha, né, na saída padrão, vai apresentar vetor, abrir colchetes, espaço e um inteiro. Inteiro este que vai ser obtido através, né, do acesso ao primeiro elemento do meu vetor, então índice 0. Eu não entrei no if, vou para o else e agora vou verificar se, uma vez não sendo o primeiro elemento do vetor, será que não é o último? Então vou ver se i é igual a tamanho menos 1. Se for, trata-se do último elemento do vetor. Então tem um printf que vai apresentar um valor inteiro na saída padrão, seguido de um espaço, e vou fechar o colchete. O valor inteiro vai representar, né, o 10º elemento do meu vetor. Se eu não entrei no primeiro if, fui para o else, não entrei neste if, eu vou para o else interno, né? E aí neste caso
vou apresentar um elemento do vetor que é um elemento intermediário, não é nem o primeiro nem o último. Então tem um printf que simplesmente apresenta um valor inteiro seguido de uma vírgula de um espaço. Esse valor inteiro vai representar o 1º elemento do vetor. Agora eu fecho o bloco da minha função imprimir. Tenho agora a minha função principal, main, não estou externando o tipo de retorno, logo este vai ser assumido por omissão como int, e eu posso, entender que implicitamente eu tenho um void aqui entre parênteses. Abro o bloco da minha função principal, main, tenho agora uma variável local à minha função principal, que é um vetor de inteiros com 10 elementos, lembrando que o meu define estava associando o tamanho a 10. Agora eu tenho uma chamada à função inicializar e estou passando o endereço de memória do primeiro elemento do vetor para a função. A mesma fará a inicialização do meu vetor. Na sequência vou chamar a função imprimir e vou passar para esta também o endereço do primeiro elemento do meu vetor. Só que aqui eu referencio o meu vetor, então vou para o primeiro elemento, o índice 0, e extraio o endereço de memória do mesmo. Algo que eu não fiz na chamada à função inicializar. Usei o identificador do vetor, que nós vimos que é um ponteiro constante para o primeiro elemento. Agora eu simplesmente fecho o bloco da minha main. Nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Nos vemos na próxima. Valeu!